Nós vamos iniciar a nossa live, né? Já estamos com nossa convidada ao vivo. Boa noite, Tainara. Boa noite, Luana. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Deixa eu chegar para trás aqui. Só esperar o pessoal entrar um pouquinho e a gente já inicia, tá? Tá joia. Hoje nossa live é com um tema, né? O leigo na liturgia, né? E a gente vai falar. Deixa eu posicionar aqui. A gente vai falar do leigo no Ministério de Acólitos. Então, vamos esperar um pouquinho do povo entrar para a gente começar. Gente, vai deixando aí no comentário também se dá para ouvir, se a imagem está boa, se está tudo certo. Vão deixando aí que a gente vai se organizando, né, Tainara? É verdade. Então, gente, antes de iniciar, né, essa live, né, vamos invocar, né, Nossa Senhora, ela que é mãe de todas as vocações, né, para que ela possa nos auxiliar. E é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor Sim. é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tainara, se apresente, diz quem você é, de onde você, o que você faz, o que você faz na paróquia, de que paróquia você é, se apresente para nós. Então, meu nome é Tainara, né? Eu moro na paróquia de Fátima, né? Eu moro aqui bem distante da paróquia de Santana, mas a gente vai onde o Senhor nos envia, né? Certeza. É, eu me senti mais acolhida, assim, né? Me senti muito acolhida na casa da avó, né? É, Na paróquia de Santana, né? Aonde estou no Ministério de Acólito, né? Ajudava no Ministério de Catequese, né? Tem mais. Às vezes ajudo nas formações do batismo, né? Junto com a madrinha Odilene. No momento é mais aí. é só esse tudo de coisa, só. Só esse pouquinho. E me recordei, eu faço parte também do grupo de oração Esperança, né? Na comunidade do Padre Vitor, né? Aonde Uhum, eu estou lá já faz um tempinho caminhando, né? E foi aonde depois eu fui para a paróquia de Santana. De início eu conheci o grupo Esperança, né? E certo. depois Uhum. fui indo para a paróquia. Então você tem um pouquinho do Fátima, um pouquinho de Santana e um pouquinho do Padre Vitor. Isso, um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa, isso mesmo. E, Tainara, você é acólita, né, como você disse, né? E há quanto tempo você é acólita? Esse ano já vai se completar 5 anos, né? Dia 20 de dezembro, já vão se Uhum, completar 5 anos. Eu fiz o curso, né, da preparação uhum, na Matriz do Divino Espírito Santo, né? uhum, Recebi a veste lá, servi uns momentos lá também, só que aí não uhum. estava conciliando, né? A Sim. escala do Santana e a escala do Divino. Aí Uhum. onde eu me decidi ficar na casa da avó. E assim, Tainara, como que foi a experiência? Porque assim, a gente, quando a gente é menor, ou quando a gente, né, eu comigo foi quando eu era menor. Eu ia na Santa Missa, eu via, né, os acólitos, os coroinhas, eu morria de medo, né? Tipo assim, nossa, meu Deus, sou muito desastrada, meu Deus, como que vai ser? Nossa. E por fim, um dia eu tava lá.
E aí eu queria saber como que foi a tua experiência, assim, que você, nossa, eu quero ser acólita, quando foi que você decidiu? Nossa, eu vou lá, vou fazer a formação lá na matriz. Como que foi? Então, de início, né, o pessoal até ri de mim, né? Eu liguei um certo dia, né, pra madrinha Odilene e falei pra ela, madrinha. Não, ela não era minha madrinha ainda, não. Ela é minha madrinha de acolitato, né? Eu liguei pra ela e falei assim: Odilene, eu quero ser alcoólatra. Ah, já aconteceu. Eu já vi vários. Eu quero ser alcoólatra. E ela falou assim: o que que você quer ser? Eu falei: eu quero ser alcoólatra. Ela falou: você quer ser acólita, né? Eu falei, ela disse, aí eu disse, sim, aquela pessoa que fica lá ajudando o padre lá, eu quero ser. E aí foi onde um dia minha mãe ouviu no rádio, né, que tava com a inscrição. Eu fui. Mas assim, de início, eu vou ser sincera, eu não gostava de ir à Santa Missa. Não gostava. Não gostava mesmo. Tanto que até no início mesmo do ministério eu ia à Santa Missa somente para servir, né? Aham. Assim, servia ali só de corpo presente, mas depois, né, a gente vai entendendo ali as maravilhas da Santa Missa, da liturgia, a gente vai entendendo cada coisa e é onde surgiu, né? Surgiu não, nasceu esse grande amor, né, pela Santa Missa e entender cada ponto, né? Porque não é só a gente estar ali de corpo presente, tem algo a mais, né? Nos Sim, pede com algo a certeza. mais. É um E esse chamado, né? é um chamado, né? E como diz, né, é a nossa vocação, né? Servir, Isso servir que eu com ia falar, amor. muito mais que um chamado, é uma vocação. Isso. E assim, é uma experiência muito boa, assim. De início, foi assim, só por achar bonito, né? Achar bonito Uhum. estar aqui perto do padre, né? Mas depois eu fui entendendo cada coisa, né? Porque a gente ter um ministério assim, tá, ministério, ponto, vou parar aqui. Mas não, a gente exige mais, a gente buscar mais entender o ministério, buscar mais entender o que que é a Santa Missa. E isso tem que nascer dentro de nós, não ficar só estacionado num lugar só, né? Com certeza. Ser acólito não é só ser acólito dentro da igreja física, né? Ser acólito Verdade, está na nossa essência. A gente tem que ser acólito na escola, no trabalho, em casa, né? É carregar essa essência com a gente. E ter o verdade, prazer de servir a liturgia, né? Servir na Santa Missa e estar lá para ajudar. Porque o acólito nada mais faz que ajudar, que apoiar, estar lá para servir, né? verdade. Uhum. E assim, como você disse, ser acólito não é ser só acólito dentro da igreja, né? Tanto que eu tenho um exemplo, né? Tem uma pessoa conhecida que não me chama pelo nome, me chama de acólita, né? Quando vai falar o meu nome, esquece. Então, Aham, assim, não é só ali aquela pessoa que tá ali perto do padre, né? Não é só ali, é lá fora, no claro. trabalho, dentro de casa, na escola, né? A gente acolhe em qualquer lugar. Pois é. E essa questão que você falou é muito interessante, né? Essa questão de ser acólito, não só dentro da igreja, mas nos outros lugares, não é carregar aquele status, né? Aquele cartaz, tipo assim, eu sou acólito, né? Mas é carregar dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? E a gente tem que atentar a isso, porque tem muito disso. Infelizmente, tem essa questão de status, né? Quando eu comecei também foi porque, nossa, eu achava muito bonito, achei muito chique ajudar lá o padre em cima do presbitério. E depois eu fui entendendo, fui vendo o mistério que realmente esse ministério tem. Nossa, que é apaixonante. É grandioso, né? Só vivendo para conseguir mesmo explicar, né? Porque para entender completamente, só vivendo. É verdade. E assim, acho que muitas pessoas talvez não entendem, né? Não sei, mas
Qual que é a diferença, Tainara, entre acólito e coroinha? Acólito é um ministério, né? E Uhum. coroinha é um ofício. E o que seria o ofício? Ofício é quando não exige, né, a iniciação cristã, que é o batismo, a primeira comunhão, a crisma. Aí sim seria um ofício, né, que não exige a, ai meu Deus, a primeira Amém. comunhão, isso, Aham. a iniciação cristã. Exige que seja batizado, né, para ser um coroinha, né? Sim. Mas para assumir o ministério, né, exige que seja batizado, né? Tem a primeira comunhão e a crisma, né? E o Uhum. ofício só exige que seja batizado, né? Então, geralmente, os coroinhas são as crianças, né? São os mais novinhos, né? E os acólitos, né? São Acima de aqueles 14 anos. de É os 14 anos. adolescentes. Isso mesmo. E assim, acólito tem a parte prática, certo? E qual que é essa parte prática, assim? Né? Tem várias, nossa, tem muitas partes práticas, né? Que às vezes Então, as pessoas vê assim na Santa Missa, vê a gente no presbitério, às vezes enxerga, às vezes só aquele que estava na procissão de entrada na frente ali, ou aquele que é librífero, né? Mas tem várias outras funções. E quais são essas partes práticas? então, não são somente as partes práticas, né? Tem as teóricas também, né? Que são as formações, né? Os encontros, né? As formações que é para nós conhecer mais, né? Que nunca a gente vai entender tudo. Nunca a gente vai estar zen, né? Certeza. Sabendo tudo. Sempre as coisas vão estar Uhum. atualizando, né? E exige a parte teórica também, que são as formações. E as funções são ali feitas diante do sacerdote, né? Que é ajudar ali, auxiliar, né? O sacerdote, ajudar o leitor, né? Na procissão de entrada, né? Como você disse, tá ali Uhum. auxiliando também os ministros, né? Seja numa procissão, seja no momento da comunhão, são essas partes práticas, né? Uhum. Mas, como eu disse, também tem as partes teóricas, que às vezes E é. Tem muitas pessoas que não gostam, né, das partes práticas, né? Mas pois são é. necessárias, né? A gente aprender cada vez mais. É como todas as pastorais, todos os ministérios, né? Para a gente poder praticar, a gente precisa se formar. Então, essas formações, né? A gente tem que participar e tem que estar por dentro, porque assim, a cada Santa Missa é uma experiência diferente, né? A que a gente vive. A gente tem que tomar muito cuidado também para que não caia no comodismo ou em fazer as coisas no automático, porque acaba que, querendo ou não, a gente faz a mesma coisa. Só que cada Santa Missa, quando a gente entende a Santa Missa, por que que eu faço aqui, por que que eu tenho que chegar e abrir o lecionário, por que que eu tenho que fazer reverência, porque tudo tem um significado. E quando a gente entende isso, a gente passa a fazer e passa a participar da Santa Missa de uma forma diferente. Isso é verdade, igual você disse na Santa Missa, cada Santa Missa é diferente. Eu me recordo de uma formação, né, do Padre Bruno, né? Ele era diácono ainda, né? Ele disse para nós, a Santa Missa é como uma festa de aniversário, né? A cada ano que a gente faz aniversário é um ano diferente, né? Não é igual. A Santa Missa pode até ter ali, sim, oração eucarística, num domingo seja uma, no domingo também seja a mesma, mas o mistério é diferente, né? Igual, como disse o Padre Bruno, é como um aniversário, nunca vai ser igual, né? Como aniversário de criança, cada ano tem um tema de um personagem. Sim. Aham, E a Santa Missa é a mesma coisa, né? É, uhum, cada Santa Missa é um mistério diferente. com certeza. E como você falou, né, que não existe só a parte prática, claro,
né, também tem a parte espiritual, né? Que às Sim. vezes também a gente tem que tomar muito cuidado, porque é pra gente não cair no automático, da gente não rezar, porque muitas das vezes na missa a gente tem que estar atento para ver o que o padre precisa, para ver se está precisando de alguma coisa. E assim, no começo, para mim foi muito difícil, porque eu não conseguia prestar assim, muita atenção, não conseguia rezar. E como que é assim? Como que é essa parte espiritual? Como que foi para você lidar com isso? Então, né, tem a parte espiritual também, né? Tá ali na Santa Missa, às vezes, né, no início, né, que a gente tá aprendendo tudo, né? É, como tem o caso de alguns acólitos, que foi o meu, ter medo de missal, ter medo de ir ali. Então, às vezes, fica preso ali no medo e não consegue ali participar da Santa Missa também, além de servir, né? Tem essa parte espiritual. Tanto, né, ali na Santa Missa, quando a gente desprende um pouco do medo, né? A gente se desprender do medo de ir no missal, desprender do medo de ajudar o leitor, desprender desse medo, né? Isso é necessário, né? Que no início é muito difícil com Sim, medo, né? Que o exatamente. medo nos trava, né? E Aham. a partir do momento que a gente se sente ali firme naquilo que a gente vai fazer, fica mais fácil, né? E é ter a certeza que o sacerdote ajuda, né? O padre Certeza. ajuda. Se às vezes a gente errar ali no missal, o padre vai ajudar, né? Tem alguém ali próximo, vai ajudar, né? Você não vai ficar, a pessoa não vai ficar sozinha, né? Às vezes medo dá, né? Igual servir agora, né? Nessas missas com transmissão, com a redução de pessoas, Uhum. mudou o servir, né? Tá Sim. diferente. Dá um pouquinho de medo? Dá, mas a gente tem que seguir firme naquilo que a gente vai fazer e ter a certeza, né? E Uhum. também a parte espiritual tem também, né, a parte de rezar, procurar uma adoração, né? Uhum. Viver os momentos ali que o ministério proporciona para nós, que é os retiros, né? Que saudade dos retiros, Que saudade. meu Nossa, que Deus. saudade. Então, são muitas coisas assim que a gente pode aproveitar, né, da parte espiritual. Tá vivendo ali durante a Santa Missa, né? Tá vivendo também dentro de casa, né? Sim, com certeza. Essas partes. E assim, também, né, acho importante pontuar que a gente pode contar, né, com a intercessão de São Tarcísio, que inclusive é amanhã, né, o dia dele. Então, assim, ele que é exemplo de amor pela Eucaristia, de doação pela Eucaristia, né? Então, assim, a gente também contar com a intercessão dele, né? E se espelhar no testemunho dele, né? Da vida dele e tudo mais. Porque ser acólito nada mais é que amar e servir, amar a Eucaristia, né? E é isso, né? E São Tarcísio amou até o fim, né? Até Amou o fim. até o Até o fim. fim. E assim, acólito, ele pode participar de outras pastorais, ele pode participar de outros ministérios, como que é? Então, pode sim, né? Mas eu digo a parte do zelo, né? Tem que saber conciliar ali o zelo. Por exemplo, servir, por exemplo, como leitor e acólito ao mesmo tempo. Você tem que ter zelo com ambas partes, né? Conseguir estar participando dos encontros da, da leitura, dos leitores, né? E tá conseguindo também participar dos encontros e formações de acólitos, né? Sim, com Tem que certeza. conseguir conciliar, mas, né, na minha opinião, né, ficaria só com o ministério para conseguir, né, dar mais atenção, dar mais dedicação, né, e ter mais zelo com o ministério de acólito, né? Porque exige de nós o zelo,
né? Tanto pelo ministério da Sagrada Comunhão, o ministério dos leitores, né? O de acólitos. Exige de nós o zelo, né? Uhum, com certeza. Tanto nas reuniões, né? Nas formações, né? Como eu disse, tem que ter Uhum, ali esse zelo e esse compromisso. uhum. Então, é, resumindo, né, caso essa live, né, queira ser acólito, você também pode participar de outras, né, outras pastorais, outros ministérios, desde que você não perca esse zelo, tanto pelo Ministério de Acólito, tanto pela pastoral que você for fazer parte, né, tanto pelo ministério que você for fazer parte. Mas, assim, você falava muito da questão do medo, né? Eu vou contar uma Uhum. experiência que eu tive. Eu sou acólita também na paróquia de Santana, vai fazer 5 anos também. Acho que você formou em dezembro e eu formei em outubro, se eu não me engano. Acho que foi dia E 9 de setembro, eu setembro, lembro. eu lembro, foi por aí, foi por aí. 19 de setembro. Ah, então foi. Olha pra você ver, até ela sabe, gente. Tristeza. Aí, o que que acontece? A gente formou, né? Fez lá tudo. E aí, quando veio, me escalaram para missa já do próximo domingo. Gente, mas aqui, que nervoso, que medo que eu fiquei, medo de errar, medo de derrubar as coisas, né? Porque a pessoa que não é muito, é bastante desastrada, sabe? Então, assim, aí eu fiquei com muito medo mesmo. E quando eu cheguei, né, para servir, e o padre ele pegou na minha mão e ele falou assim: minha filha, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Nossa, mas é que foi. Eu precisava dessa experiência dele me tranquilizar para poder conseguir servir, né? Aí eu, né, a gente foi lá e eu servi a primeira vez foi se eu não me engano, foi de cruciferário. E, nossa, para mim foi a maior alegria carregar e tudo mais. Eu ainda ia mais por questão de status, infelizmente. Mas, como eu disse depois, fui aprendendo o significado de cada coisa, a importância de cada coisa. E foi indo, e até hoje que não dá, é só vivendo mesmo a experiência para a gente poder entender de como que é servir, como é ser acólito, né? E assim, eu queria saber de você, Tainara, se tem alguma experiência assim, que você teve, né, das vezes assim, que você serviu e tudo mais, que você sentiu esse medo, mas que no final deu tudo certo. Por quê? O que eu né, vejo conversando com alguns acólitos mais novos, que são o quê? Eu tenho muito medo. Ou então pessoas que têm vontade de ser acólito, mas olha, eu tenho medo porque eu sou assim, porque é igual eu, desastrado, né, e tudo mais. Então eu queria saber como que foi essa experiência. Então, quando eu entrei, né, de início, eu pedi para não me escalar no missal, né? Pedi para não me escalar. Eu também, viu? É recente que eu sirvo no Missal. E aí o nosso coordenador, né, que era o Diego, né? E ele falou assim: "Você vai de missal?", né? Na hora eu falei assim: "Mas como? Eu não sei, eu tenho medo". É, não, você vai de missal, né? E eu fui. Eu lembro que foi numa missa de sexta-feira. E ele falou assim: eu vou ficar lá embaixo, né, na sacristia, te orientando. O que que você vai fazer? E eu lembro que eu fiz uns rascunhos na mão, mas na hora eu não lembrei de ver nada. E aí ele tava lá embaixo mesmo me auxiliando. Só que virei as folhas certinho, né? Mas só que chegou no momento, se eu não me engano, do cordeiro. Eu tirei o missal. E ele ficou lá embaixo assim, volta, volta, e eu tirei o missal. Só que no final, realmente, sim, deu tudo certo. Porque se não fosse esse empurrão dele, hoje eu não iria no missal ainda. Teria Com medo. certeza. Hum. Tanto no turíbulo também, eu tinha medo. Eu fui no turíbulo depois de uns dois, Nossa, três anos de tem várias ministério. experiências com misericórdia. Eu fui uns 2, 3 anos depois que eu era acólita, né? E assim,
Eu fiquei tremendo no dia. Eu não me recordo quem tava lá para me ajudar, acho que foi o Lucas, o acólito, né, o Uhum. cerimoniário, ele tava lá para me ajudar. Só que na hora eu não lembrava de mais nada, né? E assim foi aquele nervoso. Mas se eu também não tivesse enfrentado o medo do, do turíbulo, do missal, hoje eu não conseguiria, né, exercer de uma forma correta, né? Porque às vezes vamos errar, vamos, com certeza. Mas errou, faz de novo, continua, É, né? com Se for certeza. possível, faça de novo, né? Da maneira correta, né? Que seja no missal. Ah, virou uma folha errada. O padre vai te ajudar, ele vai te mostrar a folha certa, né? Uhum. Turíbulo, né? Não tenha medo, vai com uma pessoa experiente que ela vai te ajudar, né? Não precisa ter medo, né? Porque o medo às vezes realmente nos impede de conhecer coisas boas, né? Nos Com certeza. impede de ir além daquilo que ainda tem para nós conhecer, né? Não ficar Uhum. parado nesse medo. Eu aconselho a isso, não ficar parado nesse medo, né? Ir além, dar o melhor daquilo que você pode, né? Às vezes antes de servir, eu falo para Jesus, eu entrego o meu servir, seja errando, seja acertando, né? Porque, como disse a Luana, eu sou apavorada. A Luana disse que é desastrada, eu já sou apavorada, né? Eu já ando depressa, eu já quero fazer tudo para ontem, né? E assim, eu sou apavorada, mas às vezes eu erro, eu sei o que eu tenho que fazer, mas às vezes eu erro, né? Mas não fica parado só no erro, né? Ver as coisas boas que tem, né, no ministério, que é além do medo e de Com certeza. E assim, o que pode nos ajudar também é o seguinte, por exemplo, eu tenho o costume de chegar mais cedo, né? Sim, Visitar Jesus, dizer um oi, rezar, né? Entregar o servir, como você disse, né? Conferir antes a minha função, o que que eu vou fazer, né? E assim, acredito que isso ajuda a executar, né, a nossa função lá de forma eficaz, né? De uma forma que vai agradar o coração de Deus. E são ações que a gente pode ir fazendo, a gente pode para poder perder esse medo. Né, comigo foi assim, porque antes eu chegava o quê? 15 minutos antes da missa, chegava lá, vestia minha túnica e eu não tinha esse zelo, né, como você disse, de buscar o que que eu vou fazer, se veio todo mundo, ir lá conversar com Jesus, entregar o meu servir e tudo mais. E eu percebi que quando eu passei a fazer, né, ter esse ritual antes da missa, de chegar, rezar, entregar meu servir, ver o que, que eu tenho que fazer, ensaiar, né? Quantas vezes também a gente já chegou, ensaiou antes, né, para poder dar verdade. tudo certo, e às vezes ensaia, 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 chega na hora, faz errado ainda, porque acontece, né? Acontece, a gente fica nervoso. E assim, são ações que a gente pode ter que vai nos ajudar a perder esse medo e fazer e servir de uma forma melhor, né? Verdade. E Então, mas pode falar. não, pode falar. Ah, então, e aí, gente, eu queria expressar para vocês como que é servir e dizer o amor que a gente sente por esse ministério, mas é muito, é só vivendo para a gente poder entender mesmo, né? Cada situações que a gente passa lá, de estar mais próximo, né? Querendo ou não, a gente está mais próximo, né? De Jesus, mais próximo do altar, né? São os ministérios que estamos ali do lado do sacerdote, né? Então, assim, são situações, são momentos que vivemos que são indescritíveis, indescritíveis mesmo. Por isso que é tão importante para nós, é tão importante esse ministério e, nossa, eu queria expressar, eu queria falar, mas não tem como, gente, é só vivendo para vocês poderem entender. É uma maravilha esse ministério. Nossa, é assim,
é o melhor chamado, né? O melhor chamado, né? Tá ali pertinho de Jesus, né? Se eu não me lembro uma formação, eu escutei, né, falando, é o ministério que tá ali, escuta até as orações do padre. Escuta É tudo, vê verdade, tudo, né? é verdade. E sabe o que eu queria perguntar para você também? Que me fizeram essa pergunta? Como que a gente pode manter a nossa espiritualidade, né? Manter é, esse chamado aceso dentro de nós, né? Nesse tempo que a gente está vivendo. Por quê? Né? A gente não tá servindo um acólito só por missa, né? Tá reduzido e tudo mais. Como que a gente pode manter esse chamado vivo? Como que pode ser a nossa espiritualidade nesse tempo que a gente está vivendo atual hoje, que é um tempo atípico, né? Mas claro que nada é impossível, tem um jeitinho, né? Eu queria ver como que você está lidando e como que a gente pode fazer. Então, no momento assim, tava meditando e rezando nessa pergunta. Assim, manter a decisão, né? Manter a decisão e manter os olhos fixos em Jesus, né? Manter assim, é acólito que eu quero ser? Sim, né? Manter esse sim, renovar esse sim todos os dias, né? Acordar de manhã, lembrar que é acólito e manter ali, independente de tudo, também a fé, né? Acreditar em Jesus, né? Acreditar nas promessas que ele tem para nós e manter essa decisão, né? Porque independente de tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente tem que ficar sem a Santa Missa, mas agora já voltou, né? Graças a Deus. Ficar sem a Santa Missa e ainda ficar ainda sem algumas pastorais, alguns movimentos, por exemplo, grupo de oração, essas coisas, retiros. Mas eu vou firmar nessa palavra, manter a decisão, né? Manter-se decidido, né? É isso que eu quero, é isso que eu vou seguir e manter também as nossas orações, né? Diárias, o Santo Terço, né? Tá tendo tantas outras lives aí, né? De adoração, a gente acompanhar também, né? Como diz o nosso pároco, o Padre Rafael, ser mesmo essa igreja doméstica, né? Que ainda tem algumas coisas que são restritas ainda, mas vamos fazer da nossa casa uma igreja, né? Na adoração, o Santo Terço, e tudo isso mantendo a nossa espiritualidade, né? Às vezes vai bater algumas coisas assim meio estranhas, algumas dúvidas, né? Mas não deixar isso pegar a gente, né? Porque é isso que o inimigo quer nos confundir, né? Ainda mais esse tempo agora. Ele quer nos confundir, né? Quer nos deixar sem a presença do Senhor. E isso não dá. A gente tem que se manter firmes e decididos, né? Que Jesus é o foco. Com certeza. E isso é muito importante porque acaba que nesse tempo que estamos vivendo, né, a gente realmente tem que manter a decisão, porque é muito fácil a gente deixar de ir, deixar de ter, de praticar as nossas orações, de rezar e tudo mais. É um tempo favorável, infelizmente, para a gente fazer isso, porque a gente acaba caindo, né, no comodismo, tô cansada, não quero, não tenho tempo e tudo mais, e acaba que a gente cai nesse coisa. Por isso que a gente precisa realmente manter nossas orações e tudo mais. Graças a Deus agora voltando à Santa Missa, né? Pode ir à Santa Missa, né? E quem é acólito ou faz parte de outra, né? De outro pastoral, de outro ministério, passar a ir e tudo mais, né? É verdade. Eu achei importante falar também sobre as virtudes do acólito, né? Que tem a parte que nós já falamos praticamente quase todos. É a questão de ser pontual, a questão de ser atencioso, tem que ter muita atenção.
né? Porque, nossa, quantas vezes eu tava lá, né, vidrada na oração, tudo mais, no meio da Santa Missa, e o padre lá chamando, tipo, Luana, preciso de você. E eu lá, nossa, lá na oração, meu Deus. Então, ter essa atenção, né? A questão de ter de ser servo. Serviço está ali para ajudar, né? Ajudar o leitor, ajudar o padre, ajudar, né? Quem precisar de nós. E o mais importante que eu acho também, que é a humildade. Porque a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe de tudo, de entender que a gente não sabe de tudo. Cada Santa Missa a gente aprende uma coisa, a gente tem experiência diferente. E é ter a humildade de também de ensinar, né? Eu agradeço demais, demais, demais todos os acordes da Paróquia Santana, porque toda vez que eu chego lá, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar, me explica de novo, fala aqui para mim. E a gente tem que ter essa humildade, tanto de saber que a gente precisa aprender e que a gente precisa ensinar. Verdade. É verdade. Ter esse servir ao próximo também, né? Além de Sim. servir a Jesus, servir ao próximo também. Tanto Uhum. seja com ajuda, seja com ensinar, né? E às vezes a gente ensinando ajuda a pessoa a ficar um pouco mais segura, né? Eu também fui assim, quantas pessoas às vezes, principalmente missa solene. Nossa, eu ponho todo mundo louco de tanto perguntar, porque aí às vezes fala assim, não, vai por parte, que aí eu consigo entender, vai por parte, calma. Foi desse jeito. Por exemplo, na missa de domingo, era tudo novo, né? Era tudo novo, fazer uma coisa, fazer outra. Então eu vou, me explica devagarzinho para mim conseguir fazer uma coisa de cada vez, porque senão ainda acabei errando, ainda Não, acabei errando por ah, cima. Mas, né, ter esse servir também com o próximo, né? com certeza. E claro, também tem a parte da responsabilidade, né? De ser consciente de que são das nossas responsabilidades. Claro que não só dentro da igreja física, como a gente já falou, né? Mas as nossas responsabilidades também como cristão, como fora da igreja, né? Porque já ouvi falar sobre isso, não aconteceu comigo, mas, né, já ouvi acontecer com alguns amigos acólitos. Ninguém nunca vai falar assim, nossa, a Tainara estava lá fazendo alguma coisa de errado. Ele sempre vai lembrar do acólito. A acólita da Com paróquia de certeza. Santana estava lá fazendo tal coisa de errado. Né? Então, assim, essa nossa responsabilidade que a gente tem que ter, não só dentro, mas também fora. Verdade, né? Como eu disse, né, ser conhecida pelo nome de acólita, né? É, a gente ali somos o rosto de Deus, né? O rosto de Deus que está ali perto do padre, né? Então, às vezes, Sim. um vacilo, um passo errado que a gente dá, as pessoas vão falar lá o acólita, né? Lá na paróquia de Santana, olha lá o acólita. Então, vai ser conhecido assim, porque a gente ali é o rosto, né? Eu repito, é o rosto de Deus, né? E as pessoas às vezes vão se espelhar em nós. A gente tem que ter isso em mente, né? Que aquilo que a gente vai fazer lá fora, as pessoas vão olhar depois, né? Vão olhar para nós depois com um olhar diferente, né? Com Não vai certeza. falar o nosso nome, como a Luana diz. Não vai falar o nosso nome. Olha lá, Luana. Olha lá, Tainara. Não. Vai falar lá, Colta, né? Com Ainda certeza. cita a paróquia. Sim, e cita mesmo. Ó, às vezes até o nome do padre ainda lá, ó. Não é lá do padre? É desse jeito. Né? Você não tá levando só a tua vida, né? A tua vida pessoal para os lugares e onde você está. Você está levando o teu ministério junto com você, né? Então, acaba que a gente tem essa responsabilidade. E claro, também a responsabilidade dentro da igreja, servindo no ministério, né, e tudo mais, são várias, né? Responsabilidade de. Peraí que a Daniela mandou uma pergunta. Meninos, a diferença de servir em missa solene e celebrações semanais. Tainara,
Pode responder. Você aí que tem, né, várias experiências aí com a Missa Solene. Então, a diferença da missa solene com as celebrações semanais, né? As missas solenes têm mais os objetos litúrgicos, né? É o turíbulo, a naveta, né? Os seroferários, que são as velas, né? Tem mais objetos litúrgicos, né? Mais objetos santos, né? E exige mais quantidade de acólitos, né? Na missa solene. Nas celebrações semanais, né? É mais as, a leitura, né? O acólito auxiliar o leitor e auxiliar o padre e na credência, né? Para levar os objetos litúrgicos. Então há essa diferença, né? E a missa solene também tem um ritual diferente, né? Com a utilização do turíbulo, né? Como eu disse, e da naveta e das velas. Essas são a diferença, né? Tem alguma coisa para complementar aí, Luana? Eu ia falar a questão de quando a gente está servindo com o bispo presidindo a Santa Missa. Ai, Gente, se a Jesus, o gente, bispo. se a gente já tem medo com o nosso pároco, imagino com o bispo. Mas como ele mesmo já disse que não precisa ter medo, que ele não morde, né? Muito pelo contrário. Ele mesmo já disse. Mas aí também tem duas funções, né? Que quando o bispo está presidindo, que precisa de mais dois acólitos, É né? verdade. Que é Pode falar. a que é para Mitra e para o báculo, né? E, Então, é báculo que fala? É, acho que é. uhum, E obrigado, passarinho soprou aqui. Então, quando tem o bispo, né, tem mais essas duas funções. E por isso que precisa de mais acólitos e tudo mais, porque tem mais funções, né? é. E passarinho soprou aqui de novo. É que, que tem também a função do cerimoniário. Na nossa paróquia, né, tem os cerimoniários aí que sempre nos ajuda, né, E que organiza tudo antes para nós ali, já, né, auxilia assim diretamente junto do padre, ele está muito mais próximo do padre do que nós, assim, acólitos, né? Ele também é acólito, mas deu para entender, né? E, então tem a função deles, né? Você quer falar um pouquinho sobre os cerimoniários? pode falar. Ou eu falo, não faz. Então, os cerimoniários, né? É isso que você disse. Eles organizam, né? E fica ali auxiliando também o padre, né? Ajudando ali, como na nossa paróquia. Ajudando ali, seja no momento do padre incensar, microfone, né? Tem o outro cerimoniário na missa solene, que ajuda também os leitores, né? Então tem tudo isso, né? Vários, né? A Daniela mandou a pergunta: como que funciona a formação para os acólitos e quanto tempo de formação? Como funciona a formação, né? Isso acho que vai de paróquia para paróquia, mas basicamente são as formações sobre o que é ser acólito, as nossas responsabilidades, né? Quais são nossas funções. A gente aprende como o significado de tudo que a gente faz, né? Como a gente já falou, que tudo tem significado. Graças a Deus, na Igreja Católica ela é perfeita, né? Então tudo tem um significado, tudo tem um porquê, nada é em vão, né? Então, assim, é mais nessa linha, né, Tainara? Você quer falar um É. pouco? Você que teve a formação lá na Matriz, né? Eu tive aqui de Santana mesmo. Então, na matriz também foi mais ou menos como Santana, né? É, a formação funciona nisso, né? São divididas em etapas, né? Que são as etapas, por exemplo, do turíbulo, da naveta, né? Do missal, o momento do ofertório, isso também são etapas que a gente tem que estar ali aprendendo, né? E o tempo de formação também varia de paróquia, né? Tem paróquia que chega a ser 3 meses, algumas chega a ser a 4 meses ou até o tempo estendido, né?
Tem paróquias até que, se eu não me recordo, que eu já ouvi falar, não sei se ainda existe, que tem 1 ano de formação, não sei se ainda Falar é também. válido isso, né? Quando eu Uhum. entrei, eu ouvi algumas pessoas falar que tal lugar era 1 ano de formação, não sei se isso é válido ainda. Mas a formação é baseada nisso, 3 a 4 meses, né? Uhum. E a formação é basicamente nisso mesmo, baseadas nos nossos compromissos, nas funções e às vezes a espiritualidade também, né? Tainara, a gente tem a túnica e o símbolo que a gente usa, né, e tudo mais. Você quer falar um pouquinho do significado da túnica, do símbolo? Ai, não entendi, Luana. Falhou. Ah, tá. A gente usa a túnica, né, e o nosso símbolo, né? Você pode explicar pra gente como que é o significado da túnica, do símbolo? Então, a túnica. Ai, ai, Luana. Fugiu. Ai, meu Deus. Ai, Luana. Me fugiu, meu. Então, quando eu aprendi, né, foi a questão que a túnica, né, ela tem a cor branca que traz, né, a cor branca que é a cor da castidade, da pureza e tudo mais, né? O símbolo também ele traz o significado da castidade, né? Mas é basicamente isso. É. É que realmente agora me deu um branco, vocês me perdoam. Mas é basicamente isso mesmo, né? O símbolo tá ali cingindo, né? A cintura, né? Em sinal da castidade, né? E Uhum. como você disse, a túnica em sinal da pureza. É isso mesmo. Sim. E outra coisa, né, que é muito interessante também, que é recente, né, essa questão da mulher servindo, né, neste ministério, né? Porque antes, por ser um ministério, como a gente já falou, que é mais próximo do padre e tudo mais, né? Então, os homens que serviam, né, que eram autorizados a servir para engajar nessa vocação do sacerdócio e tudo mais. Mas depois do Concílio Vaticano II, as mulheres passaram, né, a ser autorizadas a servir nesse ministério, a ajudar, né? Mas aqui na nossa diocese, nossa forania aqui, é recente, né? Tanto é que aqui na paróquia de Santana a primeira, né, formação, a primeira turma, assim, que tem mulheres é a turma que eu fiz parte, que foi em 2015, né? Então, assim, é bem recente. Então, acho que é um ponto também legal, assim, interessante para a gente colocar, né? Que ainda bem, estou muito grata, né? É, sem explicação, gente. Já falei para vocês que é só vocês vivendo a experiência para vocês poderem entender. Verdade. Então, Tainara, é isso. Acho que a gente passou a mensagem, né, que a gente queria desse ministério tão importante, tão querido e tão lindo, né, apaixonante de os passarinhos verdes aqui. Ele soprou que o símbolo, ele é sinal de prontidão, né, e tudo mais. Só para acrescentar aí para você que está vendo essa live e tudo mais. E é isso, gente. Espero que a gente conseguiu passar, né? Tainara, muito obrigada por você ter Eu que aceitado. agradeço. E me perdoa pelo branco, porque Não, eu te entendo. Que é isso? Nossa, né? E a muito chave de obrigada. tudo, eu queria deixar essa mensagem, a chave de tudo é servir com amor, né? Como diz o hino do acólito, o acólito serve com amor a mesa da palavra do Senhor, né? Então eu trouxe
essa parte do hino que, assim, me encanta, né? Servir Uhum, com amor. Independente se seja com medo, mas deixa o medo de lado, desgarra desse medo, né? Seja errando, né? Errar, nós vamos errar, pois somos falhos, né? Mas não ficar preso somente nisso, né? Deixar ir além daquilo que o ministério tem para oferecer, além daquilo que o ministério tem para nós desfrutar, né? Que são coisas boas, não ficar parado somente naquilo que pode nos prender, nos impedir de ir além. com certeza. As partes, com certeza, a parte boa, né, ela sobrepõe aquilo que assim, é o medo, né, aquela parte que talvez não seja tão boa, porque esse ministério é sensacional. Então, muito obrigada a vocês que estão assistindo aqui, assistiu, né, participou conosco dessa live, né, quando, né, tiverem a oportunidade, né, de se formar para ser um acólito e tudo mais, vão, porque é muito bom. É uma experiência assim que realmente, como a gente já falou, é só vivendo para você entender como que é, né? Então assim, que qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem mandar, que nós vamos responder e tudo mais. Fiquem ligados nas próximas lives que teremos, né? Nós não estamos fazendo várias lives, né? Principalmente agora nesse mês de agosto, que é o mês das vocações, né? E é isso. Muito obrigada, Tainara, mais uma vez, Agradeço. né? Gente, vão à missa, viu? Já tá podendo ir, então vocês vão marca a Verdade. missa para vocês poderem ir, tá? É isso. Com Deus, muito obrigado e até a Deus próxima. abençoe, viu? Eu que Amém. agradeço. Tchau. Tchau.